Sabe, o desemprego é uma daquelas dores que a gente sente em silêncio. Não é só um número numa estatística, né? É um peso diário, uma batalha pessoal que acontece bem longe dos olhos do mundo. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na jornada de quem passa por esse período e tenta, de alguma forma, manter a esperança acesa, mesmo quando parece que o recomeço nunca vai chegar. Olha, a nossa conversa aqui vai passar por 4 momentos principais. Primeiro, a gente vai tentar entender a ferida que não se vê, a parte emocional do desemprego. Depois, vamos falar sobre aquela tentação de jogar a toalha. Em seguida, vamos ver como a espera pode virar preparação. E, por fim, como dá para encontrar um propósito no meio do silêncio. Tudo começa com essa cena que, poxa, muita gente conhece bem demais. Aquela sensação de enviar seu currículo, toda a sua experiência, suas esperanças e receber de volta um silêncio absoluto. Cada enviar é um pequeno ato de fé, mas o vácuo que vem depois pode ser ensurdecedor. E essa sensação parece que fica ainda maior por causa desse aparelho aqui. O celular, que devia conectar, de repente vira um símbolo da espera. A falta de uma ligação, de um simples e-mail, isso vai se transformando num sentimento pesado de que você se tornou invisível para o mercado. E é quase inevitável. O silêncio lá fora vira um barulho enorme aqui dentro. A gente começa a procurar respostas e acaba se voltando contra si mesmo. E essa pergunta, onde foi que eu errei? Ela começa a ecoar, atingindo em cheio a nossa confiança, tanto profissional quanto pessoal. E é exatamente esse sentimento que nos leva para a nossa primeira parte. Vamos entender como essa experiência vai muito, mas muito além do dinheiro e acaba atingindo algo bem mais profundo, o nosso senso de quem a gente é. Pensa bem, a gente vive numa sociedade em que a primeira pergunta é quase sempre o que você faz, antes mesmo de quem você é. Então, quando se perde o emprego, a sensação é de que se perdem também partes fundamentais da identidade. O valor pessoal parece que diminui, o respeito dos outros fica incerto, a voz ativa que se tinha silencia e até o próprio lugar no mundo parece que fica em xeque. É aqui que a fonte da nossa análise propõe uma virada de chave fundamental. A ideia é separar o que se faz do que se é. Uma função, um cargo, isso é temporário, mas o chamado, aquele propósito que cada um tem, isso fica, independentemente do crachá que se usa. Agora a gente entra na parte talvez mais perigosa dessa jornada toda, a batalha interna. O material que a gente está analisando aponta que o verdadeiro risco não é a conta zerada no banco, mas sim o esgotamento da esperança. É quando a esperança começa a morrer. E isso não acontece do dia para a noite, né? É um processo, quase uma espiral para baixo. Começa com a esperança, aí vem os nãos, o silêncio e ela vira frustração. A frustração contínua gera um cansaço profundo, que pode levar ao que a fonte chama de desistência interior. É quando a pessoa por dentro para de lutar, mesmo que por fora continue mandando currículo. Mas, para essa espiral de desânimo, a fonte apresenta uma contranarrativa muito forte. A esperança não é só um sentimento bom, é um sinal. Um sinal de que, mesmo em silêncio, algo ainda está acontecendo nos bastidores. É a prova de que a história ainda não acabou. E isso nos leva a um ponto de virada na nossa conversa. Vamos ver agora como esse período de espera pode ganhar um novo significado, como ele pode deixar de ser tempo parado para se tornar tempo de preparação. A base para essa transformação toda vem deste texto. E o interessante aqui é o contexto. A fonte faz questão de destacar que essas palavras não foram ditas para gente confortável, mas para um povo que vivia na instabilidade, que dependia do trabalho de cada dia. A mensagem era sobre ter a prioridade certa no meio do caos, da incerteza. Então, o ponto crucial é que essa orientação não tem nada a ver com passividade. Não é para ignorar os boletos ou ficar de braços cruzados esperando algo cair do céu. Pelo contrário, é um chamado para alinhar a fé com a ação, sabe? Manter os valores, a integridade, mesmo quando a estrutura do emprego já não existe mais. E como isso funciona na prática? A fonte cita relatórios do Senai e do Sebrae que mostram um padrão bem claro. Muitos profissionais que ficaram anos fora do mercado conseguiram voltar porque usaram o tempo de espera para se requalificar. Eles transformaram a angústia da espera numa oportunidade real de capacitação e crescimento. Então, o ponto central é esse: começar a enxergar um propósito por trás desse silêncio todo. Essa parte da nossa análise explora justamente isso. Como esses momentos de dificuldade, na verdade, não são um fim, mas sim um tempo de formação intensa, uma verdadeira sala de aula. A história, tanto a bíblica quanto a secular, está cheia de exemplos assim.
Os períodos mais difíceis, mais solitários, muitas vezes foram um campo de treinamento para as maiores responsabilidades da vida. A prisão, o deserto, o anonimato, tudo isso serviu como preparação e não como um ponto final. E isso nos leva a uma reinterpretação muito poderosa do silêncio. Aquela sensação de ter sido esquecido, ignorado, ela é real. Mas a perspectiva que a fonte traz é que o silêncio pode ser, na verdade, um tempo de ajuste. Um tempo para alinhar o coração, o caráter, a direção, para algo maior que está vindo lá na frente. Bom, chegando na nossa reta final, vamos amarrar a ideia mais fundamental de todas. A sua situação de emprego é uma circunstância. Ela não é, e nunca vai ser, uma medida do seu valor como pessoa. E lembre-se também, um período de pausa, de espera, não importa o quão longo ele seja, ele não tem o poder de cancelar o seu propósito de vida. O tempo por si só não invalida um chamado. E para fechar, fica essa imagem. A esperança não é um sentimento passivo, de quem só espera. Ela é a estrutura. É a ponte que conecta a realidade, muitas vezes dolorosa, do agora, com a possibilidade de um futuro diferente. É a esperança que permite atravessar o vale. E manter essa ponte de pé é talvez o trabalho mais importante de todos.